Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo a partir de agora no nosso podcast, falando um pouquinho sobre o mundo financeiro. E ele está aqui conosco para trazer as informações, trazer um pouquinho de conhecimento para você que gosta de saber um pouquinho sobre o mundo do financeiro. Eis ele, Adam. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, Adam. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bacana, um assunto para que você possa também estar conhecendo um pouquinho mais sobre o mundo de finanças, né? Toda semana a gente traz assuntos interessantes e principalmente importantes para você que quer entrar no mundo financeiro e também aprender um pouquinho mais, né, Adam? Isso, exatamente, Lúcio. A gente vem seguindo aqui o objetivo do nosso podcast, que é informar os novos investidores, né? As pessoas que estão começando a investir, ou que pretendem investir, ou que têm o capital e não sabem onde colocar, onde eles deveriam colocar, em qual direção eles deveriam começar a adquirir conhecimento para obter os melhores resultados. Isso é bom demais, isso é bom demais. E hoje um assunto que nós iremos abordar nesta manhã, ou à tarde, ou à noite, dependendo como você vai assistir, né? Sim, depende do horário, né, Lúcio? Depende, tudo depende, gente, tudo depende. E hoje é um dia, assim, pra mim que tem que me preparar, porque contar dos erros da vida da gente não é muito fácil, né? Ai. Olha o que ele vem falar pra mim, contar dos erros. Imagina o que eu vou aprontar com ele aqui hoje. Então vale a pena você nos assistir. E hoje, o tema de hoje, para um pouquinho aí. Hoje a gente vai estar falando sobre a modalidade de investimento, né? Que todo mundo entra. Quando chega no mercado financeiro, as pessoas, em 90% das vezes, querem resultado muito rápido. E hoje a gente vai estar falando sobre o day trade, galera. Day trade. O que seria propriamente dito o day trade? O day trade, Lúcio, seria negociar durante o dia, né? Trade é negócio, day é dia. Então, negócio durante o dia. São operações que você abre e fecha no mesmo dia, ou seja, compra e vende alguma coisa no mesmo dia. Tudo muito rápido, então? Algumas vezes essas operações, dependendo da estratégia ali do operador, né, que daí não é investidor, é operador, é diferente, pode durar apenas segundos, às vezes não demora nem um minuto para terminar a negociação. Nossa, mas por que tão rápido assim? Depende da evolução do mercado. Se ele coloca um alvo curto e o mercado dá uma oscilada e já bate o alvo dele, ele já sai da operação. Nossa, mas aí agora você me complicou, Adam. Ainda. Olha, mas ele foi esperto. Ele foi esperto. Ele chegou pra mim e falou assim: ó, eu não vou falar nada pra você sobre o day trade, não. Eu vou falar aqui pra você pra você me perguntar durante o podcast. Eu já vou começar perguntando, mas como assim? A vida toda, desde que nós começamos o podcast, você fala porque tem a longo prazo. Agora você fala, em menos de um segundo. Não é o que a gente indica, né, para as pessoas fazerem. Mas é o jeito que se movimenta, é como é feito essas operações, Lúcio. Uhum. Não, entendi. Elas são rápidas. E de verdade, galera, pra gente tentar falar de maneira simples, né, é muito interessante, eu não tô desmerecendo aqui a presença do Lúcio, ele sempre traz perguntas muito bacanas, que desenrola bastante a nossa explicação, mas se a gente senta para conversar com alguém que já entende do assunto, a gente não consegue ser tão simples quanto na presença de alguém que não entenda. Então, é porque quem não entende faz perguntas de quem não entende. Exatamente. Aí quando a pessoa entende, ela já vai uma pergunta mais evoluída do assunto que está acontecendo. Exatamente. Não é verdade? Então, muitas vezes, eu brinco assim, Ada, mas muitas vezes ele me pega de surpresa aqui, falando, vamos falar sobre tal coisa. Aí você tem uma noção, não sabe de tudo, mas você tem uma noção e acaba desenrolando o assunto, Sim. né? A gente cai nessa armadilha do conhecimento, né? Quando a gente fica com grande conhecimento em alguma área, a gente tende a querer falar sempre de maneira difícil. E isso é um vício, assim, eu tenho esse problema grave de falar de maneira complexa, e a gente vai cada vez treinando e tentando falar de maneira mais simples possível. Mais objetiva. Mais objetiva. E Adam, vamos lá, falando um pouquinho sobre day trade, né? Essa maneira rápida ali de vender, de comprar, de fazer negócio. Por que às vezes dura tão pouco tempo? Por que essa modalidade tão diferente do investimento comum, convencional, que nós habituamos a conversar aqui no nosso podcast?
Esse assunto a gente pensou em trazer ele aqui para você que tá começando, né? Porque a gente, quando a gente comecei sozinho lá e tal, e por conta própria, então não tinha ninguém para me falar, cara, não faz isso, que é a maneira mais difícil que você tá encontrando de buscar resultados. E quando a gente começou na nossa carreira profissional, né, tanto eu quanto o meu irmão, minha mãe fez uma escolha muito ruim. Ela pediu pra gente sabedoria. Se ela tivesse pedido dinheiro, acho que seria muito mais fácil. Oxe. Porque a sabedoria, né, Lúcio? Não tem como a gente se tornar uma pessoa sábia sem passar por dificuldades. Aquela velha história, né? Mais uma vez aprendendo e contando causos aqui, né? A gente aprende na dor ou na dor. No amor ou na dor, né? Sim. São essas duas vertentes. Muitas vezes é na dor, né? Muitas vezes é na dor. Quando a gente ganha, quando a gente acerta alguma operação, propriamente dito aí, nas negociações de curto prazo, a gente fica tão preocupado em comemorar que a gente esquece de analisar qual foi o motivo que levou a gente àquele êxito, né? A acertar. E nas operações de day trade, né? O que comumente acontece? A pessoa chega no mercado acreditando que ela vai conseguir fazer, tipo, R$100 por dia no day trade. E aí que é a pior decisão que a pessoa pode fazer. A pior. Porque no day trade, os dias são diferentes. Um dia o mercado está mais sonolento, no outro dia o mercado está mais agitado, né? Ou seja, ele sobe e desce toda hora. Oscila muito, né? No outro dia oscila pouco. Tem um outro dia que o mercado abre e anda o dia inteiro numa direção. Tem um outro dia que ele vai até o meio do dia numa direção e depois volta e devolve tudo. Então o mercado ali, literalmente pode acontecer qualquer coisa durante um pregão. Qualquer coisa. Depende. Aí o impacto da notícia é um pouco mais forte do que nos temas anteriores, né? Porque como é curto prazo, então se aparece alguém querendo comprar ou vender muito, ele vai gerar uma distorção de preço ali no curto prazo, que depois no longo prazo até é corrigida. E o que vai mandar é a qualidade do negócio, né? Mas no curto prazo, essa questão das negociações ali, das oportunidades de curto prazo, contam muito. E é justamente por colocar essa meta, né? Eu quero ganhar R$100 por dia no day trade. Só que existe uma analogia, vou tentar explicar de maneira simples, qualquer coisa você pergunta, a gente aprofunda um pouco mais. Tudo bem. Para você conseguir um resultado consistente fazendo day trade, você tem mais chance se você não operar com consistência. O que é operar com consistência? É trabalhar todos os dias. Por quê? Como o mercado tem várias personalidades, né? Ele um dia vai estar calmo, um dia vai estar estressado, um dia vai estar otimista, um dia vai estar pessimista e um dia vai estar sem saber o que ele vai fazer. Talvez você tenha um modelo, né? Você tenha estudado uma estratégia para day trade que seja mais direcional. Então, o dia que o mercado não tiver direcional, você vai perder dinheiro. Sim. E o dia que o mercado tiver direcional, você vai ganhar. Só que se o mercado está sempre mudando e você vai trabalhar todo dia, então o dia que o mercado não tiver do jeito que você quiser, você vai estar lá trabalhando e provavelmente devolvendo tudo que você possa ter ganho em dias anteriores. E essa diferença, no caso, Adam, não chega a ser positiva. Porque você vai trabalhar, você vai pensar, eu vou ganhar... usar a sua a teoria de R$100 por dia. Sim. Né? Se no dia lá do jeito que você está pensando que vai ser ganhar 50, metade disso, a sua proporção mensal já não é aquilo que você imaginou. Sem contar que os outros dias que você vai perder dinheiro, que ainda não estão nessa conta, talvez vai levar os 50 e mais, né? Então, quando você vai para o day trade e tenta operar de maneira... como eu diria, periódica, né? Todos os dias eu vou fazer day trade. Aí a sua chance de ter sucesso, ela cai drasticamente. Principalmente para quem está começando, Adam, ou seja, para quem está iniciando ali a operação na Bolsa de Valor, nos investimentos. O day trade é uma operação de risco o tempo todo. Ela é uma operação de risco o tempo todo e tem algumas características que são diferentes do longo prazo e do curto prazo, né? Como é que o mercado se evolui, né, ao longo do tempo? O day trade ele é propriamente só controle de risco. Não tem mais nada dentro de uma operação de curto prazo
do que o controle de risco. Tudo o resto é... tem a parte emocional? Tem, mas a parte emocional é só para você não fugir do gerenciamento de risco. É cumprir o que você pré-estabeleceu anteriormente. Então, por que o mercado ele é muito louco assim no curto prazo? Porque à medida que o mercado vai andando contra, vamos supor que um grande banco entrou comprando dólar. Entrou comprando dólar, um grande banco. Aí o dólar começa a subir, aí do nada o banco para de comprar, só que não tem mais ninguém querendo comprar. Só ele estava interessado na compra. E aí o mercado começa a cair. À medida que o mercado começa a cair, o banco tem o seu gerenciamento de risco muito apurado. E o banco começa a tirar suas posições compradas. Se eu estou com uma posição comprada e eu preciso sair dessa compra, eu obrigatoriamente preciso vender. Sim. Quando você vende, o preço cai, porque você vendeu. Você quer vender com preço, o preço cai. E aquilo vai gerando um efeito em cadeia. Por isso que o mercado anda muito para um lado e muito para o outro, porque ele tem esse efeito meio dominó de acontecer. Que o próprio gerenciamento de risco dos profissionais geram esse tipo de movimento. Então, se você percebe ali que um grande banco está sendo estopado, né? Você vê que o mercado começa a andar numa direção e vai muito rápido. E se o investidor está posicionado na ponta contrária, ele pode conseguir atingir seu alvo dentro de 1, 2 ou 3 minutos. Por isso que algumas vezes as operações se encerram tão rápido assim. Entendi. Agora começou a clarear os horizontes. Mas assim, Adam, entrando nesse caminho, mas colocando para que a comunidade, todos estão nos assistindo ao nosso podcast, entenda também. A operação Day Trade, ela, além de ser com muito mais risco, ela é muito mais rentável, aparentemente, por tanto risco, ou ela não é tão rentável assim, por tanto apresentar tanto risco? Que pergunta boa, Lúcio. Se a gente tivesse combinado, não ia vir uma pergunta boa assim. Excelente pergunta, meu amigo. Eu tô ficando bom nisso, sabia? É verdade. Você tá ficando ótimo. Um dia eu vou ficar bom nesse negócio de a rasgação de seda. Vamos parar. Isso que a gente tá na água hoje. Imagina se a gente tivesse na cerveja. Nem me fala. Mas vamos lá. Ô, Lúcio, como é que funciona o pregão, né? Para você dormir comprado, que a gente fala que é passar de um dia para o outro, você precisa ter lá o valor depositado para garantir aquela tua operação. Sim. O que a gente chama de margem de garantia. A margem de garantia para dormir comprado em uma operação, ela vai girar entre 5% e 10% do valor financeiro. Vou fazer a conta para vocês para facilitar. A menor posição que você pode assumir no dólar hoje, que a gente chama de mini dólar, é um contrato de $10 mil. $10 mil ao valor que o dólar está hoje, seria uma posição de mais ou menos R$51 mil. Sim. Então, se eu preciso ter entre 5% e 10% para dormir comprado, né, vai ser algum valor ali entre 5 e 10 mil reais. Dependendo se eu tenho outros ativos ou se eu não tenho, a corretora faz uma matemática bem complexa, mas não vem ao caso. Já para negociar durante o dia, Lúcio, a alavancagem é muito maior. Você não precisa ter nem 1% em conta do valor financeiro para abrir uma operação. Nossa. Então, com R$100 na tua conta, você consegue abrir uma operação dentro do pregão de R$400 mil, de R$300 mil. Nossa, mas é muito... Por que ele consegue fazer isso? Porque dentro do pregão, ele não existe o que a gente chama de gap, né? O gap é a diferença entre o valor que o dólar fecha hoje e o valor que ele vai abrir amanhã, que não obrigatoriamente deve ser o mesmo. Sim. Pode ser que ele abra estável, pode ser que ele já abre subindo ou descendo. Dentro do pregão, a corretora consegue calcular esse risco muito mais fácil. Então ela te dá muito mais alavancagem. Porque a hora que a tua conta der zero, eles vão encerrar você, eles não vão deixar seu resultado ficar negativo. Entendendo. Então dá para você ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro. E isso é uma tentação para todo mundo. Porém, não é tão simples assim. Né? Se fosse tão simples assim, todo mundo estaria milionário hoje, né? Exatamente. Vale ressaltar essa forma. Essa fórmula, né, desse day trade é legal, é bacana, é interessante, mas não...
Para você chegar nesse patamar de levar R$ 100 e investir 400 mil, Sim. meu, tem que ter um coração que não é tão simples assim, não. Muitas vezes a galera nem tem noção do valor financeiro que eles estão negociando. O cara abre lá a posição de 10 contratos de mini dólar com um mês de operação, depois de um mês de começar. Pô, o cara tá abrindo uma negociação de R$500 mil com um mês de experiência. Qual é a chance disso dar pi, né? Qual é a chance disso dar uma merda? É muito grande, cara. Não faz sentido. Não, isso que eu tô pensando, não tem lógica. Vai contra tudo que eu venho ensinando nos episódios anteriores. Sim. Você chegar lá no primeiro dia e até uma posição de um mini contrato é extremamente grande para quem tá começando. É R$50 mil, Lúcio. Sim. Se você errar ali e a posição andar 1% contra você, pronto, foi R$500 embora. Numa respirada. Se andar meio contra você, foi R$250 embora. Então, assim, é num tapa, é muito rápido. É o tempinho de você pensar assim, opa, vamos tomar uma água, a gente volta já, um Sim. intervalinho ali, você já perdeu R$1.000. Exatamente. E aí o novo investidor, ele vai atrás disso, que uma das dificuldades, né, é essa alavancagem. Tanto ela é boa quanto ela é ruim. Se você sabe o que você está fazendo, a alavancagem é ótima. Agora, se você não sabe, a alavancagem é extremamente ruim, porque você vai perder dinheiro com muito mais do que você tem. Sim. Então, a chance de você zerar a banca, que eles falam, né, quebrar a banca, que é zerar a tua conta ali de operações de trade, é comum, assim. A galera volta e meia zera a conta. Mas, assim, aí que tá o que da questão, digamos assim, Ada. Eu tô lá, tenho, vamos supor, coloquei R$100 ali, né? Como você mesmo sutil esse exemplo, eu vou dar esse exemplo. R$100. Perdeu de R$100, mas eu investi lá para um risco grande. Eu tenho essa possibilidade de perder mais do que os R$100 que eu deixei ali? Ou como que funciona isso aí? É muito difícil porque a própria corretora não quer sair perdendo. É difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Se porventura acontecer e você não pagar, você fica banido da bolsa. Você nunca mais pode abrir uma conta com seu CPF. Você vai lá para a lista negra do mercado, né? Você nunca mais vai poder operar. Então, portanto, se as pessoas, né, que estão nos acompanhando quer entrar nesse mundo, né, do day trade aí, ou seja, investir, entre aspas, pouco, ter uma rentabilidade muito grande, o risco muito maior. Sim. Se perdeu aquela diferença, aquele time ali, perdeu, não pagou, tá banido. Não pagou, tá banido. Não pagou, tá banido. E assim, aí, né, tem alguns elementos de qualquer negócio que a gente vai fazer, Lúcio, a gente precisa parar para analisar os elementos que tem. Sim. Eu tenho vantagem competitiva? Eu não tenho? Quem que tá ganhando dinheiro nisso? Quem não tá? Né? Então tem todos esses elementos para a gente olhar. E quando você vai pegar a competição do day trade, né? Quem que tá ganhando dinheiro no day trade? Geralmente são bancos de investimento. Eles não vão fazer nada para perder? Se o cara que tiver lá tiver perdendo, ele vai ser mandado embora. Sim. Se ele tá trabalhando lá ainda, é porque ele tá ganhando. Então, Senão ele tinha sido mandado embora. Tchau, obrigado. Né? Então, assim, se o cara que tá lá trabalhando, ele tá lá ainda, é porque ele faz bem feito. E no day trade é diferente do longo prazo. No longo prazo eu consigo ganhar dinheiro com as pessoas. No day trade não, eu preciso ganhar dinheiro de alguém. Eu tenho que pegar o cara que que vendeu mais barato, e aí eu compro dele barato, e a hora que fica caro eu arrumo um outro louco que queira pagar mais caro e vendo pra ele. Só para dar um exemplo, simplificar, entender isso aí também, Ada. Aqueles malucos que ficam na bolsa lá no telefone, é mais ou menos isso aí ou não tem nada a ver com isso? É que quando o pregão era viva voz, né, que é essa modalidade antiga de pregão, sim. Hoje o pregão é 100% eletrônico, sim, aí não tem mais essas personalidades. Mas eles estavam lá algumas vezes para comprar ativos para ficar comprado, né, como eles representavam tanto trades quanto investidores. Então algumas vezes ele estava comprando para vender daqui meia hora, daqui 5 minutos, e outras vezes eles estavam comprando para ficar comprado, sim. Né?
É que eles atendiam muitos clientes ao mesmo tempo, por isso que eles tinham que ser daquele jeito, aquela loucura. Eu só dei esse exemplo, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam vendo a bolsa ainda dessa forma, né? Sim. Tem aquela loucura, aquele dinamismo, caiu aqui, subiu lá, não sei o que. Então, mais ou menos dessa forma. Hoje em dia é tudo digital. Não, tem, hoje em dia não... tem a mesma loucura, mas você só fica vendo o numerinho subindo e descendo ali. Sim. E aí o novo investidor, né, que cai no day trade, ele não se atenta a esse risco de competição gigantesco, né? Usando aqui uma analogia, Lúcio, seria como se eu fizesse o seguinte. Eu vou ver onde tem uma... Vou citar como exemplo o McDonald's, que eu sei que ninguém vai me xingar porque é uma empresa gigantesca, então, né? Então, vamos supor que eu quero montar um carrinho de cachorro-quente. Sim. Aí eu tô olhando alguns lugares para vender sanduíche. E aí eu decido, vem um estalo na minha cabeça e eu decido montar um trailer de cachorro-quente do lado do McDonald's. Paralelo a ele ali. Paralelo a ele. O McDonald's a gente sabe que tem um preço razoavelmente baixo. Se você chegar lá para comprar só o lanche é um valor barato, né? Comparado com outros lanches. Ele tem uma velocidade de entrega gigantesca. Então, assim, a chance da gente não vender nada é muito grande. Sim. Né? Normalmente, quem vai montar um estabelecimento próximo deles é alguém que tem a competição e consegue bater de frente com eles. Normalmente, quem abre do lado, o Burger King, o Bob's, alguma empresa assim, que já tem preço, essa... tem know-how de fazer o lanche, tem velocidade de fazer o lanche, todos esses aspectos. E quando a gente vai no day trade, parece literalmente essa analogia. O novo investidor, ele é um cara com um carrinho de cachorro-quente na frente do McDonald's. Ele só tá ali pra... Tentando roubar o cliente do Mac. Tentando roubar o lucro do Mac. Sim, mas aí vem a velha questão do engolindo pequeno, né? O cara vem, já vem com tudo, já leva tudo embora, né? Exatamente. Então a gente, de vez em quando a gente encontra as pessoas, é muito chato, gente, a gente ter que fazer isso. Mas eu me sinto na obrigação de fazer. Eu falo assim pra pessoa, Dan, tô começando a fazer day trade. Eu falo assim pra pessoa, eu sei que é chato ouvir isso, eu não gostaria de ouvir. Mas as chances de você não ter sucesso são muito grandes. Principalmente num prazo curto. Vou tentar ser trade durante 6 meses. Fracasso, certeza absoluta. Vou tentar ser trade durante 2 anos. Fracasso ainda, mas não absoluto. Durante 5 anos. Tanto que a gente vê que todo mundo que começa a fazer day trade, mais de 99% das pessoas que começam param com menos de 5 anos. Olha, então a parte... O índice de mortalidade é quase 100%. É 100%. Quase 100%. Se não vem novos apostadores, não tem mais quem perder dinheiro. É que isso é sempre alimentado por pessoas novas que chegam com a ganância querendo fazer dinheiro dentro do dia. Mas, Adam, aí eu venho com a pergunta. Não entraria nesse mundo se não desse lucro, correto? Correto. Então, senão a pessoa não, eu vou perder dinheiro toda hora. Mas quando aí... você perde, alguém vai ter que ganhar, né, Lúcio? Eu ficava de cara quando eu comecei. Eu falava, eu sei que dá pra ganhar porque eu só tô perdendo. Ele foi pro lado negativo do negócio, ele só perdeu. Meu Deus. Mas assim, o que eu quero dizer, como você mesmo destacou e vou frisar mais uma vez, para ganhar, alguém está perdendo. Sim. Normalmente, como você mesmo disse, a analogia do McDonald's com o carrinho de trailer ali. Sim. O grande sempre vai ganhar. Isso é óbvio que vai acontecer. Mas a pessoa está investindo ali, uma hora ou outra ela ganha. Ganha. Entretanto, a ganância é maior do que a forma de ganhar. Consequentemente, ela tá ganhando. Daqui a pouco ela vai investir o dobro daquilo que ela ganhou. Sim. Consequentemente, ela vai acabar o dinheiro dela, vai perder o que tem e não vai ter uma lucratividade em tempo hábil para você se manter naquele movimento do negócio, né? Exatamente. A última vez que eu olhei as estatísticas, Lúcio, me parece que para conseguir ganhar dinheiro em um dia no mercado, fazer trade e sair ganhando no final de um dia, a sua chance é de 50%, 45%. É uma ótima chance.
Agora, no final de um ano, esse número cai drasticamente. Cai para mais de 95% de chance de você não ganhar. De dar zica. Sua chance cai para 5 ou menos. A última vez que eu olhei já faz um tempo, eles sempre estão atualizando esses dados, né? Na B3. E aí teria que dar uma olhada para ver como tá agora. Mas assim, conforme você vai saindo do dia, e aí o que acontece muito, né, Lúcio, com isso? Você vê que volta e meia tem um cara postando lá que fez não sei quantos mil num dia de day trade. Sim. E eu não duvido, até pode ser que faça. Você entendeu? Só que qual é o problema? Eu não morro amanhã. Depois da manhã eu vou estar aqui, e depois também, e depois também. E o que vai acontecer nesses próximos dias? Aí normalmente o cara não posta. Então, mas o problema, eu tô meio cabulado. Você falou uma coisa, eu não ia perguntar isso, mas já que você tocou no Pode assunto, perguntar. As pessoas estão lá fazendo, tô fazendo day trade, ganhei 12 mil reais agora em menos de 10 minutos, que não sei o que, aquela coisa. Eu já vi status de pessoas falando isso. Mas aí eu falei, mas como assim? O Adam sempre fala que é a longo prazo e não sei o que. Mas se ele ganhou 12 mil, no outro dia ele também não pode ganhar essa mesma quantia? Estatisticamente é muito difícil dele fazer de novo o mesmo resultado. Porque como eu falei, o mercado vai estar diferente. Tá, aí eu vou pressionar mais uma vez. Vamos lá. Eu fiz isso em um dia. Certo. 12 mil, no caso, um exemplo. Certo. E daqui 15 dias eu faço mais 12 mil. São 24 mil no mês. Aonde eu ganho 24 mil no mês? Uma operação dessa arriscada, porém a lucratividade é muito alta, Adam. Para você fazer 12 mil em um dia, Lúcio, vamos supor que você consiga... Você chegou na onde? Bom, vamos ver se é aquilo que eu queria saber. Tá. Vamos lá. Se não for, você pode fazer, reformular, porque talvez eu não consiga entender o que você quis perguntar. Mas vamos lá. Vamos colocar que você pegue um movimento a seu favor de 1%, que é uma volatilidade grande até para um dia, tá? Para você fazer 7 mil reais em um dia, era 14 ou era 7? São 12 mil 12 mil. No dia. 12 mil num dia. Para você fazer 12 mil em um dia, né? Você vai ter que assumir uma posição de 1.200.000 e andar a favor do preço 1%. Só que algumas vezes dá errado. Então você vai ter que ter um limite de prejuízo. E qual que é o limite de prejuízo, normalmente, que as pessoas utilizam e que é um número, assim, razoável? 1/3 do teu alvo. Então, se eu estou arriscando... o meu objetivo é para ganhar 12 mil, o meu risco é perder 4 mil. Sim. E aí o cara fala assim, se eu perder 4 mil hoje, você é louco, eu não pago nem a parcela do meu carro. Aí como é que você vai perder 4 mil no dia? Você não sabe, antes da operação acabar, se ela vai dar gain ou loss, que a gente chama. Sim. Ganho ou perda. Sim. Você não sabe. E quanto maior é a sua posição, maior é o risco que você está assumindo. Era isso que eu queria saber. Então o problema não é só o jeito de ganhar, é também quanto eu posso perder se der errado. Sim, porque se você tá... eu ia até perguntar, ir mais a fundo nisso, porque se você vai lá ter uma lucratividade de 12 mil por dia, a sua busca nisso é muito alta. É muito alta. Né? 1 milhão e poucos, você disse, né? Quando dá errado, machuca. Você perde também, né? Então a diferença aí... Vamos supor, você está disposto, aquilo que você sempre diz, está disposto a perder 4 mil reais em um dia? Exatamente. Está disposto a isso? Se você está disposto, tranquilo. Né? É o preço que você vai pagar para tentar ganhar 12 mil em um dia. É o preço que você vai pagar. E nem sempre você ganha os 12 mil no dia. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes os operadores profissionais não sabem quanto eles vão ganhar num dia. Eles simplesmente analisam as estatísticas lá, as possibilidades de dar certo, fazem a aposta, gerenciam o seu risco, e aí se a operação começa a ir a favor, ele aumenta ou diminui, mas ele sempre vai monitorando, e o gerenciamento de risco de um banco é totalmente diferente de um gerenciamento de risco de um profissional sozinho, de um operador autônomo ali. Né? O que acontece? Quando eu tô aqui mandando uma onda, vamos supor que eu tô operando o dólar, tô mandando aqui uma compra de dólar. Talvez a gente não veja, mas na outra ponta é bem provável que tenha um grupo de umas 10 a 15 pessoas com uns 15 computadores
fazendo estatística quântica toda hora, Analisando tudo. analisando tudo a todo momento, e um profissional que muitas vezes é mais competente do que eu. Então, Sim. assim, tem pessoas, maior número de pessoas do que do meu lado do time, tem gente mais capacitada do que eu e tem máquinas mais velozes do que a minha. É desleal a competição, Lúcio. Por isso que tanta gente não consegue ter o sucesso nisso, porque a competição é desleal. É muito difícil. E um equipamento, como você mesmo destacou aí, né? O equipamento, profissionais, a equipe de uma forma geral, Sim. não ia ter tantas pessoas envolvidas se não fosse para ganhar. Exatamente. Porque Não o é banco verdade? tem que cobrir as suas despesas, né? Sim, eles não iam entrar ali à toa. Sim. Por que o banco vai manter lá o que a gente chama de mesa de operação, né? Tem o BTG, tem vários bancos gringos fortíssimos em mesa de operação que ficam tradando aqui no Brasil. Então, muitas vezes, você está competindo com um cara desse, né? Pô, você quer tomar risco de verdade? Tenta fazer outro carro elétrico. Né? Tipo assim, vai de frente com a Tesla. Sim. Abre uma lanchonete. É esse tipo de analogia, porque a pessoa não imagina o perigo que ela está correndo. Ou a chance de insucesso que ela está tendo, que é altíssimo nível. Eu já falei aqui algumas vezes e volto a destacar a questão de medo, né? De você ter essa forma, né, de investimento. Sim. E agora, ainda mais você ter esse risco de ter ali, perder 4 mil, um terço para você ganhar 12. Sim. Dan, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Eu já cheguei, né, Lúcio? Eu, durante muito tempo, eu tentei fazer isso. Hoje em dia, eu não tento mais. Desistir. De vez em quando você vai lá e faz uma brincadeirinha. Tem hora tem um amigo meu lá falando de bolsa no escritório. Eu falo, vamos fazer uma brincadeira aqui, ver se a gente ganha uma cerveja? Daí vou lá, faço uma operação, mas coisa pequena, para perder R$20 ou ganhar 100. Só né? para tá ali no Perder momento. 30 ou ganhar 100, mas para brincar, né? Não acredito que isso aí seja uma profissão, até mesmo porque desgasta muito a vida da pessoa. O cara tem que ficar o dia inteiro ali olhando e tal. E ele não consegue não ficar o dia inteiro. Acho que dinheiro, né? Eu acho que é uma das piores coisas. Se ele tá ganhando, ele quer ganhar mais. Se ele tá perdendo, ele quer recuperar. Ou seja, sempre ele vai estar na frente da tela. E outro, aproveitando esse inside, né, que você destacou, Adam. Esses dias atrás eu estava num cliente meu, né, conversando com ele, e ele, peraí, eu tô perdendo aqui, tô perdendo aqui, peraí. E foi lá com aquilo que você disse, tá teclando, rapaz do céu, aí ó, eu mostrei o celular, perdi R$1.200. Em 5 minutos. O que aconteceu, rapaz? Falei, não, eu tô operando um negócio aqui, tava lá em cima, eu comprei uma... Day trade. Agora que eu tô caindo na ficha do que ele tava fazendo. Day trade. E ainda ele tava fazendo de maneira totalmente errada. Sim. O que a gente tentava fazer, quando a gente parou, a gente já tava num nível evoluído, sabe? É que realmente é difícil, galera. Eu, assim... Depois eu vou contar uma história aqui. Você lembra? Causos e contos de Adam. Você lembra depois eu contar a história do cara que eu conheci no Guaíra Clube, que tá fazendo um curso de day trade que eu achei genial, assim. Nunca tinha visto falar daquilo. Então o que acontece? Quando você abre uma operação, você não pode ficar olhando a hora que você vai sair. A ordem tem que estar já enviada. Se eu comprei o dólar a R$5 e ele cair até R$4,95, eu vou correr. Eu não preciso tomar a decisão de vender. O sistema vai me tirar automático. Por quê? Isso elimina os aspectos emocionais da operação. Consequentemente, já tira você da jogada mesmo. E talvez, provavelmente, o limite de risco que ele queria não era R$1.200. Sim. Porque ele ficou super chateado. Sim. Né? Talvez ele estava planejando perder 300, entrou na operação, não colocou a ordem de proteção do capital, que a gente chama de stop loss, não colocou e começou a falar com você. Daí o mercado começou a andar contra, não deu tempo dele sair. E se trava o sistema operacional? Trava. Perde tudo que tem. Cara, perde muito mais de 1.200. Porque pela velocidade que você falou aí que ele perdeu dinheiro, esse cara devia estar com bastante contrato. Então... Era financeiro grande, era operação grande que ele estava fazendo. Olha que coisa, cara, que absurdo.
Aí você vê, as pessoas muitas vezes, Ada, não têm um conhecimento Não. adequado para operar uma operação de uma magnitude desta. Sim. Quando a pessoa vê, ela fala, nossa, já foi. E até mesmo antiprofissional, né, Lúcio? Sim. Antiprofissional. Seria como se você, traduzindo aqui para o mundo real, seria como se você vendesse algum produto para alguém sem se preocupar se o cara vai te pagar, Então, né? né? Tipo assim, aquele limite ali é o tanto que você vai pegar na volta. Se der errado, quanto que eu vou pegar na volta? Tô colocando aqui 100 mil reais. Se der errado, quanto que eu vou pegar na volta? 99.700? Vou perder 300 reais. Ele tem que saber o tanto que ele vai perder antes dele começar a negociação. Então a gente vê que até é falta de profissionalismo e tal, mas coisa que conforme ele for apanhando, ele vai aprender. Mas, Adam, a não ser também, claro, óbvio que é a falta de profissionalismo, mas a falta de conhecimento também não atrapalha e não age nessa loucura de Sim. estar ali operando naquele momento, daquele jeito, daquela forma. Cara. E a forma de conhecimento, é o que nós estamos tentando trazer aqui também, né? Lúcio, o day trade, né? Isso já foi escrito num livro há muitos anos atrás. Eu li já faz muito tempo. O day trade é a coisa mais excitante que você pode fazer vestido. Hã? É a coisa mais excitante que você pode fazer vestido. Ah, entendi. Só tem coisa mais excitante pra se fazer do que o day trade sem roupa. Então, né? Por isso que a galera gosta, por isso que vicia, por isso que o cara mesmo no prejuízo persiste. Porque é muito eletrificante, é uma delícia ganhar dinheiro sentado. Mas assim, eu vejo que chega a se tratar de vício, chega a ser viciante a forma porque você mexe com todos os seus organismos, né? A Sim. sua adrenalina vai a 1000, pelo que percebi também que você está nos dizendo. Sua adrenalina vai a 1000. Só de eu lembrar aqui da emoção, nossa, é muito louco mesmo, galera. Teve dia, Lúcio, no final do dia, de eu ganhar 6 mil reais num dia, cara. Eu falava assim, meu Deus do céu, tô rico. Tchau, esquece. Dava vontade de pedir a conta de serviço, tudo, xingar as pessoas e ir embora. Chegava no outro dia, perdia 1000. No outro perdia 2, no outro perdia 3. Acabou. E no outro perdia mais 1000. Falava, nossa, eu tava ganhando 6, agora eu tô perdendo 1000 e nem vi. Porque a hora que você ganha, esse estado de emoção, que você se sente grande... Esse status, né, de poder. você começa a negligenciar os riscos. Você começa a não cuidar mais do financeiro como você estava cuidando no momento que você ganhou. É verdade. Tem todo sentido. Tem mais a ver com perder pouco do que com ganhar muito. É porque muitas vezes você acaba, como você mesmo disse, ganhando, vamos colocar lá 6 mil reais, como você destacou, no outro dia você perde 500, no outro você perde 100, depois Sim. você perde 1000, 2000. Sim. Não, mas eu ganhei 6, eu vou tentar de novo. Sim. Vou tentar de novo, vou tentar de novo. Na hora Sim. que você vê, você perdeu os seus 6 mais aquilo que você até mesmo colocou para começar a fazer esse investimento, né? Exatamente. Ele parece que ele é... Eu não sei, eu acho que é do ser humano isso. A gente tende a ancorar muito mais lucro do que prejuízo. Então, se o cara não tiver contabilizando ali, e se você tiver, você cuidando para ele de quanto ele tá ganhando e quanto ele tá perdendo, e ele fizer operações durante uma semana e você perguntar para ele, se ele tiver perdendo pouco, ele vai ter certeza absoluta que ele tá ganhando e bastante. Olha que coisa. O cérebro da gente se engana. Sim, sim. As coisas que nos deixam felizes, ele tende a manter ela mais tempo do que o que nos deixa chateado. A superação é mais positivo do que você ficar ali perdendo. Exatamente. E a gente é ser humano, graças a Deus que a gente pensa assim, porque é graças a isso que a gente tá aqui nesse estúdio, que tem ar-condicionado, que tem telas, que tem... que vocês estão me vendo aqui na câmera. Graças a isso, graças ao ser humano que sempre... Ele não se desanima quando dá errado, ele persiste. E eu tava saindo um pouquinho do mercado econômico, mas tendo um exemplo que eu tive, que eu assisti um Reels, do Hells Rios, não sei, dependendo do jeito que você quer falar. Sei lá o jeito que é. Depende do jeito que a pessoa quer falar. É Rios ou Hells? Vocês decidem aí. O ouvido é seu, você decide o jeito que você quer ouvir. Mas, ele estava na Roda Viva, né, no programa da cultura, que eu acho muito fantástico, gosto demais. E esse professor estava dizendo, a pessoa pessimista, ela tá nem aí com a vida. Ela pode tanto fez como tanto faz. Ela senta lá e ela quer que tudo dê errado.
Porque é mais fácil. Sim. É cômodo. Você senta, deu errado. Eu falei que ia dar errado. Não falei? Não falei pra você? Falei. Agora o positivo, a pessoa positiva, né? A positivista, aquela que ele erra uma vez, ele vai de novo. Aquilo que você falou. Sim. Ele perde, tenta de novo. Sim. Ele vai tentando. Aí o negativista, o negativo que estava ali, eu falei pra você. Mas aí entra a questão. Se muitas e muitas pessoas chegaram e falaram, nossa, Lúcio, se você não tiver, não vai dar certo, vai dar zica, que não sei o quê, a gente não estaria aqui. Exatamente. Entendeu? Então, mas não tem nada a ver com o que a gente está conversando hoje, mas a questão de o cérebro da gente querer buscar coisas boas, procurar coisas... É da nossa natureza. Da nossa natureza. Sim. E assim vai ser sempre, né? Então, é bom isso. É bom isso. É excelente, é muito bom. É o que trouxe a gente até aqui, né? Sim. E tem uma frase, agora eu esqueci quem que fala, mas a frase é mais ou menos a seguinte, né? Um pensamento, né? Uma ideia, ela só tem como função se auto-reafirmar. Por isso que é tão difícil a gente sair dos nossos limites, né? Porque a gente sempre fica reafirmando. Sim. Dinheiro é fácil, dinheiro é fácil, dinheiro é fácil, dinheiro é fácil. Sempre você vai estar fazendo e o universo vai estar trazendo para você o que você imagina. Sim. Agora, se você acha que o dinheiro é difícil, aí o dinheiro fica difícil. Uma coisa eu falo pra mim mesmo, Lada. Todo mundo fala, o dinheiro é a solução dos meus problemas é o dinheiro. Eu falo, não, a solução não, o dinheiro não é a solução. Sim. O dinheiro é o problema da sua solução. Você tem que solucionar o seu problema para você ter dinheiro. O dinheiro. O dinheiro não é a solução do problema, porque assim, você tá endividado, né? Você vai no banco e pega um empréstimo. Você conseguiu um dinheiro. Sim. Aí você pega esse dinheiro e não aplica, não faz nada, não bota ele para girar. Aí daqui a pouco vence a parcela, você tem as dívidas que você tinha e mais essa nova. É o que eu sempre falo. Então o problema financeiro normalmente se resolve com ideias, né? Com ideias, com produtos, com resolver algum problema da sociedade, sim, dessa maneira. Com o próprio dinheiro em si só, você não consegue. Perfeito. Tem mais alguma? Tá. Você vai falar a história do cidadão. Vou contar a história do cidadão. Como é que tá nosso tempo? Tá, tem 10 minutos. Tá. Pessoal, durante muito tempo, eu chegava nos lugares e eu sempre apostava com as pessoas que estavam fazendo day trade que no final de um ano, né? Lógico que tinha umas condições ali aposta, mas eu sempre dizia pra pessoa o seguinte: Dan, tô fazendo day trade. Eu falava, cara, sai dessa, bicho, eu gosto de você. Ele é positivo pra caramba. Não, mas... Ele joga na cara da pessoa. Lúcio, infelizmente, cara, porque a pessoa vai perder tempo e dinheiro. E quanto mais tempo ela demorar, é ruim quando a gente escuta alguém falando... O oposto daquilo que você tá tentando. O oposto, porque a gente tende a permanecer com o pensamento igual. Sim. Se você acha que o dinheiro é difícil e alguém chega e fala que o dinheiro é fácil, vai te machucar. Porque é contra o que você acredita. Sim. Né? Só que a gente que busca crescimento, que busca conhecimento, a gente tem que deixar a informação entrar e depois decidir se aquela informação ela é útil ou não. Né? E aí eu tô lá no Guaíra esses dias, cara, conheci uma pessoa lá, um cara super gente fina, muito bom de papo. E aí, né, uns amigos ali apresentaram, você tá aqui falando de mercado, esse cara aqui gosta de bolsa e tal, não sei o quê. O que você tá fazendo na bolsa? Tô fazendo day trade. Falei, nossa. Já derrubou o Ada. Falei assim, olha, não é jogando praga, mas você sabe que a matemática tá contra você, né? Ele falou, não, eu sei tudo. Eu falei, eu sou capaz de te fazer o seguinte, eu sou capaz de apostar com você que no decorrer de um ano, se você estiver operando com uma certa frequência, você não vai conseguir sair no final de um ano ganhando dinheiro. Aí ele pegou e falou assim, não, mas peraí, como é que funciona? Eu falei, não, você tem que operar com consistência, né? Tipo, você vai operar 3 dias na semana, você opera 3 dias todas as semanas, né? Qual que é o prazo que você vai determinar? E aí eu aposto com você que no final não consegue. Não, mas eu tô fazendo um curso e tal, já imaginei que era um daqueles cursos de... Bem bacana. Aprender uma atividade que praticamente não dá pra ensinar pra uma pessoa em um fim de semana. Já começou errado. Então, tipo assim, se é uma coisa tão difícil, seria como se o cara estivesse fazendo um curso de medicina num final de semana. Ou um curso de pilotar um avião em um fim de semana. Você tem coragem de sair voando nesse avião, Lúcio? Eu tenho loucura pra andar de avião, mas nem tanto também. E aí o cara começou a me contar
Não, que eu tô fazendo esse curso, só que já faz 2 anos que eu tô fazendo esse curso. Esse curso o cara me vendeu como uma faculdade. O objetivo nosso é ficar 4 anos junto. Aí eu já falei, peraí, esse cara é diferente. E aí ele começou a me contar das coisas que o cara ensinava no curso e tal, e várias coisas eu aprendi lendo, apanhando, mas assim, tudo fazia sentido. E o que eu fiquei mais intrigado e que eu corri da aposta, eu não aceitei fazer a aposta com ele, porque eu já não tinha mais tanta certeza se ele não ia conseguir ter êxito. Olha que coisa. Porque ele tinha um motivo interno, um problema de saúde, que ele não poderia mais trabalhar na atividade que ele trabalha atualmente, então ele tinha um motivo interno, uma força que vem de dentro da alma, que não é uma coisa fútil, tipo, quero ganhar dinheiro no day trade pra comprar um carro, andar tal, não sei o quê. Não que seja fútil, é uma delícia, essas coisas que o dinheiro compra. É o dever dele, né? Dinheiro é pra isso. Mas ele tinha um motivo mais nobre. Eu já comecei a ficar preocupado, porque assim, o ser humano com um motivo nobre, com uma vontade, né, com aquela energia que vem de dentro, cara, é difícil de frear. É difícil. Sim. Se o cara falar que ele vai ser um day trade de sucesso e tiver tempo, dinheiro e dedicação, uma hora ele vai chegar lá. O que eu quero dizer muitas vezes é que não é rápido, nem fácil, nem barato. Então você tem uma coisa cara, difícil e demorada. Você consegue isso aí? Você tem que ter muito dinheiro para ir cobrindo suas despesas que você não vai estar ganhando grana. Você tem que ter muito empenho, ou seja, você tem que gostar ou ter um motivo de dentro para aquilo. E você tem que ter muito tempo. E é raro quem espera muito tempo para ter resultado. E aí ele começou a me contar e tal, um curso de day trade de 4 anos. A hora que ele terminou de me explicar, eu falei, eu não vou comprar o curso, não tenho interesse em fazer isso, mas eu já não sou mais capaz de duvidar que você vai conseguir ter sucesso. Olha que coisa. Porque o primeiro que o cara tá te ensinando algo difícil por um longo período de tempo. Então é mais fácil de você ir absorvendo cada etapa do conhecimento e no final você realmente está capacitado. Segunda, que operar é muito emocional. Então, como é que você treina a postura de uma pessoa? Demora muito tempo para você treinar, né? Se a gente pega os próprios discursos do presidente de quando ele foi eleito para agora, Lúcio, 4 anos, pô, você vê o jeito que o cara mudou. Ele mudou bastante a postura de ser. Pega um vídeo dele antigo e olha um agora. Deus me livre. Ele consegue se refrear, ele consegue segurar o impulso de falar, a emoção. E eu acredito que o que esse cara tá treinando esse cara a fazer é mais ou menos isso. Ele tem um prazo longo para ensinar. Então ele vai conseguir inserir lá dentro mesmo do ser, ele vai conseguir mudar aquele ser. Porque tudo que funciona no mundo real não funciona no mercado, tanto no curto quanto no longo prazo. É contraintuitivo, é umas coisas que é muito louca. Tudo diferente, né? É tudo diferente. E aí eu fiquei chocado, meu. Foi o primeiro curso de day trade na minha vida inteira que eu acredito que possa dar o êxito para uma pessoa que queira ser day trade. Lembrando que você vai ter que ter dinheiro, que o curso não é barato. Você vai ter que ter dinheiro para se manter ou uma outra profissão e estudar esse conteúdo fora do horário do curso e estudar de verdade, tipo 2, 3 horas todos os dias. E você tem que ter uma vontade muito grande, e eu acredito que essa vontade tenha que ter até um motivo nobre, tipo um problema de saúde que você não vai mais poder trabalhar se mexendo, que talvez você pare. Você vai ter que trabalhar só com a tua cabeça. Então ele tem ali os elementos que fez muito sentido para mim e que mudou um pouco essa ideia. Né? Diz eles que eles já estavam, lógico que está operando leve, com 1, 2 contratos, não está fazendo muito dinheiro, mas que estava ali conseguindo fazer um dinheirinho e que se continuasse daquele jeito, durante o período do curso ele ia ganhar o dinheiro que ele investiu no curso, pelo menos. Uhum. E aí eu fiquei assim, conversando com ele umas 2 horas, depois eu falei pra ele que o papo tava interessante, mas que eu tinha que sair, senão a gente ia ficar conversando só nós dois. E aí foi conversar com outras pessoas e falar dos assuntos menos sérios. Menos conturbados, menos sérios.
E aí fui pra lá falar com outras pessoas. Mas assim, mudou bastante. Eu nunca tinha escutado falar de um curso de day trade de 4 anos. Aquilo que a gente sempre fala, né, Adam? Quando é bom, não é tão simples, né? E é um tanto quanto que demorado, um tanto quanto que difícil também, né? Sim. Nada que é bom vai ser tão rápido, tem que Sim. ser um pouco duradouro. O que normalmente a gente vê nessa indústria de day trade, né? São vendas de robôs. Não deu tempo muito da gente falar de robô, mas assim, colocando de maneira simples, se eu tivesse um robô que me deixasse milionário, eu não ia vender para alguém. Eu ficaria milionário. Sim. Eu vou trabalhar para E mim, depois eu continuaria aplicando esse milhão e ficaria bilionário. E depois eu ficaria trilionário. Eu não venderia. Né? Até mesmo porque se eu vender e todo mundo começar a usar a mesma estratégia que eu, é provável que ela não comece mais a dar certo. Começa a falhar. Vai começar a falhar, porque eu vou gerar muitos concorrentes para mim. Você monta um negócio, tá dando certo, você coloca na rádio que você fez um empreendimento que tá dando certo? Pra quê? Pra todo mundo montar um do seu lado? E aí vai dar ruim pra todo mundo. Sim. Então, sobre robô, eu não acredito, nunca vi nenhum que funciona. Mesmo estudando literatura americana, que o mercado lá tem tipo um século de existência, e liquidez, e mercado já ser grande, lá eles também nunca encontraram. O que tem um pouco nessa direção é alguns investimentos quânticos, que são fundos quantum, que a gente chama, que trabalham com estatística, mas a estatística ela é pura e matemática. Então, uma pessoa vai olhar para aquilo e vai falar, isso não faz sentido. Isso faz sentido. Tipo, o meu modelo quântico está dizendo que é para vender isso. Mas peraí, tem uma eleição, tem... Não vou fazer isso agora que ele tá falando, não. Então, no final, ainda a decisão tá por conta de um ser humano. Porque até mesmo o instituto... fugiu a palavra agora. A intuição está dizendo que, tem eleição, tem Copa do Mundo, tem aquilo, e isso não vai ser tão positivo. É melhor não correr aquele risco. Sim. Tipo, vou passar essa daqui, vou deixar ela para lá. A literatura quântica, né, ou seja, o computador, no caso, ele não tem esse sentimento, essa noção do que está acontecendo. Não tem. Aí teria que colocar, talvez, se você colocar dentro do modelo lá para fazer a conta que tem eleição, ele vai até falar, não faça por causa da eleição. Mas isso não estava dentro do sistema dele, da programação dele. Sim. Então, algo mais, Adam? Não, galera, eu acho que é isso. Então fica a dica pra vocês. Não é que é impossível ser day trade. É que é muito difícil, muito caro e demorado. Se você tiver todos esses pré-requisitos, bora, vai lá. Se é um sonho da tua vida, se vem de dentro da tua alma, não sou eu que vou jogar praga. Mas é difícil, galera. Beleza? Tá aí, mais uma sessão para você do nosso podcast. Fica sempre ligado com a gente sempre volta trazendo podcast para você, Adam. Valeu, obrigado. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau.